Olá, pessoas que eu não conheço, né? E que podem estar em qualquer tempo, né? E também em qualquer espaço, né? Acredito que vai fazer mais sentido se você esteja no Brasil ou num país que fale português. Bom, ah, esse vídeo é o seguinte: como eu não tinha nada para fazer nessa bela madrugada de 28 de março, às meia-noite e 18 minutos. Como eu não consegui dormir, eu resolvi gravar um vídeo, né, sobre uma empresa chamada Neuralink. E eu acho que esse vídeo pode ser útil para as pessoas que não tiveram notícia do que é essa empresa e do potencial dela para a raça humana. Eu não sei se foi em 2017 ou 2018, um empresário sul-africano, canadense, americano, chinês, sei lá. Não, na verdade ele nasceu na África do Sul e tem sangue canadense e é residente na Califórnia durante algumas décadas. Ele chama Elon Musk e ele tem uma empresa de carros chamada Tesla. Talvez você já tenha ouvido falar nele por causa dessa empresa, mas ele também tem outras. E a Neuralink é a empresa que provavelmente vai fazer a maior revolução que a humanidade conheceu. E olha que a gente conheceu várias, né? A gente pode começar falando de revoluções da humanidade pela revolução cognitiva, que foi o simples fato de alguém sem nome, né? Num lugar chamado Estadel, na França, por volta, eu não sei quantos mil anos atrás, fez uma estátua de um corpo de homem com a cabeça de leão. Isso é o marco da revolução cognitiva, porque isso não ocorre no mundo real. Não. Um homem com uma cabeça de leão é o fruto de uma abstração mental. Então essa seria a primeira revolução da humanidade, né? E depois disso veio outras, né? A gente fica sempre se reinventando, né? A Revolução Agrícola foi uma das revoluções importantes. O ser humano passou ao invés de ser um caçador-coletor que percorre quilômetros ao longo do dia em busca da próxima refeição e de um lugar para dormir, passou a ocupar espaços pré-definidos e se tornou um ser sedentário que agora cultiva a terra ao invés de procurar por alimentos de maneira aleatória na natureza, né? E isso foi a Revolução Agrária, né? Então aí tivemos a Revolução Científica, que foi em 1500. Eu sempre achei que foi no século XIX, 1800 e alguma coisa, mas não. 1800 e alguma coisa são os efeitos mais gravosos da Revolução Industrial, né? A Revolução Científica foi basicamente a humanidade olhar para si mesmo e dizer: eu ignoro. E eu ignoro é muito importante, no sentido de você não ser vítima da sua própria elucubração e processos mentais subjetivos e efetivamente ir até na realidade e ter uma experiência empírica com aquilo que te cerca. E isso aconteceu em 1500, por estranho que pareça. Tipo, a Europa abandonou a mitologia de merda do cristianismo e tornou-se uma raça de vamos para as Américas. E, e essa revolução, ela conta com René Descartes, apesar que o livro que eu li isso foi o Homo Sapiens, do Yuval Noah Harari, o melhor ensaio de antropologia física que eu já vi na minha vida. E, e a gente deixou de acreditar em monstros marítimos para
pegar um navio, atravessar o Oceano Atlântico e realmente ver o que tinha lá do outro lado e desenhar um mapa e tentar explicar para todo mundo o que a gente viu de fato. De uma maneira que se a pessoa fosse lá, ela ia ver o continente americano que era recém-descoberto pelos europeus em 1500. Então o grande lema dessa época é ignoramos. A Bíblia não tem a resposta para todas as perguntas. E o medievalismo acabou. E depois disso, 1600, houve o renascentismo. E eu vou passar de uma maneira bem rápida para a Revolução Industrial. E vou falar que o fato de você estar escutando esse vídeo e o fato de uma pessoa poder consultar esse vídeo, que foi feito no dia 20 alguma coisa de 28 de março de 2020, faz parte da Revolução Industrial. Tipo, a gente desenvolveu muitas coisas, química, física, basicamente esses dois aí. E um entendimento avançado, ou um entendimento sobre biologia, né? E, enfim, a gente passa a ter uma experiência um tanto quanto mais real, né? Um tanto quanto mais real com aquilo que cerca a gente. Tipo, a Bíblia nunca mais voltou para o lugar que ela tinha na época do medievalismo, né? Tipo, o Papa perdeu o seu exército e hoje ele é mesmo um velhinho que não manda matar ninguém, né? Bem diferente da versão do século XI, né? Mas enfim, Neuralink. A Neuralink, a ideia é a seguinte: existe um domínio grande da biologia, da física e da química. Você tem esse órgão precioso, né, que fica protegido por um osso bem duro, né, que é o cérebro. E esse órgão, ele funciona à base de bomba de cálcio e potássio, se não me engano, e isso faz uma reação química elétrica. E essa reação química elétrica, algumas pessoas, tipo um grupo dos melhores engenheiros e dos melhores médicos, se encontraram no projeto, que é a Neuralink. E esse projeto diz o seguinte: se tudo que tem na sua cabeça é uma questão de sinapses, sem dúvida nenhuma, a gente pode pegar esses impulsos elétricos e transformar eles em dados, em bytes, em bits. Você entendeu? E aí, se você consegue captar aquilo que está acontecendo dentro do cérebro e consegue fazer uma construção de sinais eletromagnéticos, né? E isso vai ficar um tanto quanto mais elétrico do que bioquímico elétrico, né? Mas a ideia é a seguinte: um artefato muito pequeno, ele é tão pequeno que não tem como você manusear isso de uma maneira sem estragar isso com as suas mãos. Esse artefato, ele é feito de algum material que deve ser algum segredo industrial, né? Que é uma patente da Neuralink. E esse instrumento vai fazer, né, tipo um buraquinho, né, no lugar certo da sua cabeça e vai inserir fios que são mais finos do que um fio de cabelo, e pelo que eu ouvi dizer, são aproximadamente 100 deles. E a inserção, essa cirurgia não é feita por um médico, ela precisa ser feita por um robô, com a supervisão de um neurologista. O que eu já ouvi dizer é que o ano de 2020 vão ser os testes em humanos, já existem testes em macacos, e a ideia é mais ou menos essa que você viu mesmo. A ideia é colocar um circuito de interface
cérebro, computador, de maneira direta. Isso vai mudar tudo, porque essa revolução não vai ser uma revolução feita com as plantas ou com os mapas cartográficos de 1500, ou o renascentismo com a volta da arte grega, ou a revolução industrial, né, com fábricas fedorentas que queimam carvão. Não, essa revolução vai ser uma revolução interna, né? E ela vai ser vivida primeiro pela elite, que tem acesso a esse tipo de tratamento médico, e o potencial disso é gigantesco, né? Esse chip, não me lembro qual que é o nome agora, ele tem, lógico que esse chip foi batizado, né? E foi interessante, foi tipo assim, eles começaram a fazer uma coisa assim, depois eles fizeram assim, depois fizeram assim, depois fizeram assim, depois fizeram fazer uma coisa tão pequena, né, que não dá para manipular com a mão, vai ser colocado no cérebro. Os grandes problemas são hemorragias, rejeição, né? Mas ele vai ser mais ou menos do tamanho de um neurônio, da grossura de um neurônio, né? Tipo, ele vai conseguir gerar uma rede sináptica a partir de estímulos elétricos. E vai ser basicamente um furo bem discreto na cabeça. Você não quer que um negócio desse seja grande, né? Você vai enfiar esse troço dentro do seu cérebro, né? A gente não sabe se vai morrer. A ideia não é matar ninguém, né? A ideia não é uma ideia primitiva da... Como é que eles chamavam isso, né? Fazer buraco na cabeça das pessoas. Tinha um nome esse negócio aí. Trepanação, né? A ideia não é fazer uma trepanação, né? Trepanação era um buraco na cabeça, no cérebro. Tipo, e servia, hoje é usado, né, na neurocirurgia para aliviar a pressão no cérebro. A pessoa sofreu um trauma, bateu a cabeça, o cérebro fica inchado, abre um buraco, né, o cérebro consegue inchar e não causar danos tão graves, né, depois coloca platina. Mas a Neuralink não quer fazer isso não, a Neuralink quer fazer mais. A Neuralink quer um dispositivo que consiga ler as redes sinápticas que a pessoa tem e também escrever. Também escrever. Então a gente usa o exemplo do tocador de piano, né? A pessoa gastou 30 anos da vida dela para se tornar um exímio pianista, né? Um maestro, e ela consegue executar a sinfonia de Bach, né? Com perfeição no piano. Pega eu, formado em direito, e fala: vai lá, rapaz, você vai lá e executa uma sinfonia de Bach, né, no piano, vai sair talvez um quase feliz aniversário, talvez, que eu acho que eu tive menos de 10 horas de aula de piano na minha vida, e há muitos anos atrás. Então a minha rede neural ela não se formou no sentido de ser uma pessoa que consegue tocar piano. Mas essas redes neurais elas existem na cabeça de outras pessoas, né? São técnicos, um maestro, por exemplo, que aprendeu a tocar piano desde cedo, formou em música e trabalhou com isso a vida inteira. Ele criou essa rede sináptica. O que a Neuralink propõe isso pode ser transformado em bits e bytes, isso pode ser transformado em um arquivo de computador. E depois que esse arquivo de computador estiver pronto, talvez seja possível, a ideia realmente é que seja possível, você copiar isso tudo para a cabeça do Zé aqui que nunca tocou piano na vida. E, sei lá, dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de 6 meses, dentro de um ano, eu vou ter uma rede neural de um grande pianista. Cara, isso é mais do que a revolução industrial, é mais do que a revolução cognitiva, isso é mais do que a revolução todas. Isso é a somatória de todas elas, né? E vai ser uma revolução que vai ser dentro da cabeça de cada um, né? E assim, a coisa que eu vejo um grande potencial, né? Eu sou policial civil, trabalho com direito penal, e eu vejo que o direito penal pode acabar.
isso tem o potencial de acabar com o direito penal. A gente vai olhar para as celas, né, e vai olhar para elas, tipo uma cela de 2020, e vai ter a mesma sensação que a gente tem quando olhava para uma masmorra do rei da França no século XVIII, em 1700 e tanto, 1600 e tanto. A gente fala, poxa, como é que poderia ser tão atrasado? Como é que as pessoas que cometiam crimes eram colocadas em lugares tão insalubres e tão horríveis, né? Porque seria mais ou menos a situação. A maior parte da população vai ter um desse na cabeça. Então, se você tem impulsos de ferir alguém, então se você tem impulsos de estuprar alguém, se você tem impulsos de cometer crimes, né? Essa rede neural pode ser identificada, essa rede neural pode ser estudada e eventualmente pode ser feito algo muito mais profundo dentro da cabeça do apenado do que colocar ele num regime de isolamento, né? E tem tantas teorias a respeito de como as prisões devem ser e o que devemos fazer com aqueles, né, que violam os bens jurídicos mais importantes com ataques intoleráveis, né? E, por exemplo, o fim do direito penal. Agora, tem coisa até muito mais interessante que isso. Um novo sistema educacional. Um novo. Do tipo assim, novo. Novo. Sabe? Tipo, mas EAD é o futuro. Porque em EAD, eu que sou o Zé Ninguém aqui numa cidadezinha de 100 mil habitantes no interior do Brasil, posso acordar de manhã e ver uma palestra do ministro da Suprema Corte, o Barroso, né? E depois, no final do dia, quando eu chego do trabalho, eu posso ver o Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, dando entrevista no jornal da Amy Goodman. Porra, EAD é uma coisa muito louca. EAD é uma maravilha, uma ferramenta incrível, né? Tipo, olha, quem podia fazer isso? Né? Tipo, eu teria que viajar lá para Brasília e convencer o ministro do Superior Tribunal Federal a dar uma palestra para mim sobre dignidade da pessoa humana. Eu acho que eu não tenho dinheiro para pagar esse honorário dele, sabe? Mas ele fez essa palestra, foi gravada alguns anos atrás e agora eu posso, se digitar dignidade da pessoa humana no YouTube, você vai achar mais de uma palestra por mais de uma pessoa, horas, né? É amplo e é perpétuo, né? Tipo, vai ver que eu estou fazendo algumas reflexões sobre a Neuralink aqui hoje, e daqui a 10 anos as pessoas vão falar, poxa, isso realmente mudou tudo, né? Então, assim, um novo sistema educacional que eu estou falando assim, olha, eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Álgebra, divisão para mim é um desafio. Divide alguma coisa aí por 7. Eu falo, não vai sair. Tipo, vou pegar o melhor da minha álgebra chama uma empresa sul-coreana Samsung. Esse é o melhor da minha álgebra. E aí, o que vai acontecer? Uma pessoa que tem toda o desenvoltura com matemático, engenheiros, né, tipo matemáticos, enfim, pessoa que tem aquele tipo de rede neural, né, vai lá digito alguma coisa no meu smartphone, esse smartphone entra em contato com aquele eletrodo e fala, olha, eu quero aprender, não vou aprender tabuada básica mesmo, né? Vamos aprender tabuada, né? Mas depois que eu aprender tabuada, eu até queria aprender, sei lá, matriz, derivada, né? Geometria avançada, sei lá, o que quiser. Aí a gente vai chegar num ponto mais interessante ainda. A Neuralink vai gerar uma nova economia, né? A economia, a palavra significa ecos, que é ambiente, né? Ecologia, por exemplo, e nomia, né? Do latim é regra. Então, economia são as regras do ambiente. O ambiente vai ser totalmente transformado, né? Totalmente transformado porque se a gente vive na sociedade da informação e se a informação vai ser direta no cérebro, nossa, a gente vai ter riqueza infinita para todos. Imagina o potencial do negócio desse. A gente vai começar a comprar coisas,
Do tipo assim, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria mesmo ser o Dan Bilzerian, né? Que é um cara que, tipo, ele era da Marinha Americana, ele tem uma puta coleção de arma, e aí ele começou a jogar poker profissionalmente, virou um milionário, e ele não foi constituir uma família, ter 2 filhos, achar a mulher certa, colocar um anel no dedo dela e colocar um anel no dedo dele e acabou. Não. Ele preferiu comprar um iate e falou que venham as mulheres, né? Uma pessoa rica, né? Com muita saúde, né? Militar, atleta, né? E jogador de poker milionário, né? E com uma bela lancha, enfim. Como é que será que foi aquele orgasmo que ele teve com 5 mulheres no verão de 2018, numa bela praia da Flórida, numa lancha? Você vai poder pagar por um desse. Tipo, nossa, mas eu não sou atleta, eu não sou jogador de poker profissional, essas mulheres não me desejam, mas elas desejaram alguém e isso aí é uma memória e isso é transferível para dentro de um computador, isso é um arquivo e você vai poder baixar um desse e você vai sentir coisas que os outros sentiram e vai ter memórias que não são suas. E aí a gente vai chegar mais ou menos nas considerações dos irmãos Wachowski, né? Que o Larry virou Lana Wachowski, né? E o Andy Wachowski, não sei se ele continua Andy, mas enfim. Em 1999 fizeram Matrix, né? E tem aquela cena que todos vocês lembram, né? Que é quando o Neo, né? Com o plug, né? Na cabeça, aprende Kung Fu e Karatê e tal. E aí ele tem uma luta com o Morfeu, né? E eu lembro que o negócio, tipo assim, a explicação é, eles colocaram um especialista em Kung Fu, um grande mestre em Kung Fu, ele tem determinadas sinapses. Eles copiaram esse arquivo, colocaram na cabeça do Neo e ele tava lá com o negócio grudando na cabeça e de repente ele olha assim e fala assim, I know Kung Fu. Aí o Morfeu chega pra mim, show me. Aí eles colocam os dois, né? Tipo assim, eu sei Kung Fu e o Morfeu chega pra mim, então me mostra. Eles são colocados dentro de um ambiente virtual e os dois têm uma luta, né? Em um ambiente que não tem as mesmas regras, né? Da gravidade, né? A pessoa não precisa respirar, porque na verdade aquilo é um embate mental, aquilo não é uma luta com o corpo real, né? Ou seja, né, a gente vai começar a pertencer não só a nós mesmos, mas a gente vai começar a pertencer aos outros. E a gente vai começar a perceber que as conexões que conseguimos gerar são de um valor maior do que a nossa subjetividade, né? Teremos que ter a humildade de dizer que sim, as pessoas experimentaram o tempo de uma maneira diferente e elas fracassaram e foram bem-sucedidas de forma única, né? E também existe aquela situação de não morreu, né? Do tipo, tal, o grande pianista, né? Ian Tiersen, né? Pianista francês, muito bom, né? Fez aquela trilha sonora de um filme chamado Fabuloso Destino de Amélia Poulain, né? Então, Ian Tiersen, grande pianista, né? Executa várias sinfonias de uma maneira perfeita, mas ele morreu. Era uma beleza a gente ir no teatro, escutar o piano, né, de Ian Tiersen, né, tipo, nossa, que bom que era, né? Até jornalistas judias cultas de Nova York, né, se apresentavam nesses ambientes e ali tomavam vinhos finos, falavam sobre assuntos cultos e o piano de Ian Tiersen era maravilhoso. Pois é, agora além de maravilhoso, ele é imortal. Só que não é imortal com a partitura e que o outro vai lá e executa. Mas é literalmente o que o Ian Tiersen tinha na cabeça dele quando ele estava executando aquela sinfonia. Isso é uma nova economia. Isso vai ser uma economia das sensações. Isso vai ser uma economia das experiências. Pode ser que você sinta um desejo estranho de pensar o que
como se sente um calango grande verde sobre um muro, debaixo do sol das 3 horas da tarde. O pessoal vai colocar lá o negocinho na cabeça do calango, vai registrar um monte de coisa. Eu não sei como é que você vai se sentir, tipo assim, injeta essa memória aí na minha cabeça. Será que o calango tinha um prazer intenso, né, de ficar ensolarado? E será que o subcérebro reptiliano dele vai refletir na minha cabeça de que jeito, né? É infinito. Tipo, são infinitas as aplicações. Tipo, eu acredito que, primeiro, lógico, medicina, né? O fim da ansiedade. Quer falar de saúde mental? Seguinte, você tem um padrão, né, de sinapses, né, que foi gerado na sua cabeça, e esse padrão de sinapse faz de você uma pessoa ansiosa, faz de você uma pessoa depressiva, né? E aí existem outras pessoas que não são como você, porque elas tiveram outras experiências, porque elas conseguem enxergar a vida de uma outra maneira, porque elas têm uma rede neural diferente da sua. As pessoas vão começar a injetar. Vai ser o fim do Rivotril. Eu não ia estar aqui, tipo, meia-noite e 44, tipo, fazendo esse vídeo pra você. Eu ia estar dormindo. Eu não ia ter insônia nenhuma, né? Não ia ter ansiedade, não ia ter depressão, né? As pessoas iriam se comportar de um jeito bem diferente. Existe o mal. Sim, o mal, né? O grande mal. Se um dia alguém entrar num computador aí que tiver o wireless desse negócio e pegar e falar assim, galera, todo mundo agora virou gato. Você vai andar na rua, vai todo mundo tá falando miau, 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 miau. Entendeu? Tipo, se alguém quiser, isso pode acontecer, não sei. Vai ser um hackeamento, né? As pessoas vão hackear a cabeça de todo mundo e fazer, sei lá, uma loucura dessa. Tipo, sei lá, fazer 30 mil pessoas entrar no mar da costa da Califórnia e suicidarem, né? Eu não quero falar do mal. Honestamente, eu acho que vai ser muito bom. Eu acredito. Só de controlar insônia e ansiedade, você poder ler um livro, você poder... E outra, vai ter híbridos dessa história toda. Vai ter híbridos dessa história toda. Vai ver que você se cansou de ser o Dan Bilzerian e ter as memórias dele. Vai ver que você quer ser, sei lá, a Asakira, né? E copiar o que seria ser penetrada por 3 homens negros grandes, né? Você entende o sentido de grande nesse sentido, né? Tipo assim, eu particularmente prefiro o calango em cima do muro, verde, né? E ele tá lá, sob o sol das 3 horas da tarde, né? Acredito que deve ser uma sensação muito interessante. Mas tem gosto para todo mundo. Do tipo, tem experiências para todo mundo. E o interessante vai ser, por exemplo, pega o exemplo lá, o Ian Pearson, excelente pianista francês. Beleza. Pega o Dave Gilmour, que é um ótimo guitarrista britânico. Funde os dois. Que música que vai sair desse negócio? Imagina, né? Imagina, tipo, as capacidades as potencialidades são gigantescas, né? Por exemplo, pensa, curso de Direito são 5.000 horas, né? Então vamos pegar a cabeça, sei lá, do Fábio Roque, juiz federal, né, aqui no Brasil e tal, e aí a gente pega e funde a cabeça do Fábio Roque com, sei lá, um grande professor de Yale, né, que tem uma cultura jurídica que foi do âmbito do sistema do common law, né, em vez de ser do sistema romano-germânico, que é o típico sistema brasileiro. E o que esses dois aí vai conseguir, tipo, vai criar uma mente nova, né? E a gente vai poder ter vários pedaços de várias coisas interessantes. O tempo não vai ser monótono, né? E aparentemente esse negócio ele tem uma bateria, tipo, ele é colocado, introduzido, e ele tem uma parte um pouco maior que vai ficar atrás da orelha, que é uma bateria, né? Lógico, você não vai querer colocar a bateria dentro da sua cabeça, você vai querer um mínimo de coisa dentro da sua cabeça, né? Tipo, lógico que você não vai querer abrir um buracão e colocar uma coisa grande ali dentro. Então, a bateria e a antena vai ficar de fora, né? E eu não sei, por exemplo, o que vai acontecer quando a pessoa morrer.
Ou se a pessoa pegar e falar assim, cara, tá bom, eu já fui o Belzederion, já fui um calango em cima do muro, já fui um pianista de Ian Tiersen, já fui o mestre de karatê. Eu quero essa porra fora da minha cabeça. Agora. Eu quero esse negócio fora da minha cabeça. Passei 15 anos com esse troço na minha cabeça e eu quero ele fora da minha cabeça. Será que tirar isso seria possível? Tipo, que tipo de trauma você ia gerar quando esse canudo de informações, né, tanto de leitura quanto de escrita, fosse retirado da cabeça do indivíduo? Né? Será que ele teria uma paralisia cerebral? Será que ele teria uma hemorragia grave? Será que ele teria que aprender a viver de um jeito diferente? Né? Porque, tipo, se o indivíduo agora estava lendo, sei lá, poderia pegar um livro, né, tipo, desse tamanho aqui, né? E aí a gente pega e fala assim, pô, tal, meu Manual de Direito Constitucional da Natália Masson, quanto tempo ela demorou para escrever esse troço? Está na sexta edição, 2020 agora. Nessa edição é 2017, parece. Que seja. Mas enfim, pega a cabeça de quem escreveu esse livro, que tem todas aquelas informações, né, e faz uma cópia, copia e cola. Bum! Tipo, poxa, imagina quantas bibliotecas você vai poder ter na sua cabeça, né? Imagina quanto trabalho científico, né? Imagina quanta produção de conhecimento o mundo vai acumular num período pequeno de tempo e nunca vai se esquecer, né? Como, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, dizem que era a maior biblioteca do mundo antigo, né? E que um dia houve uma guerra, um ataque de bárbaros e todos aqueles pergaminhos, inclusive dizem que o que o Aristóteles escreveu de próprio punho, estava guardado nessa biblioteca, pegou fogo. Eu espero que essa porra que vai ser em Los Angeles, né? Acho que vai ser não, vai ser em Palo Alto. Eu não sei, vai ser na Califórnia, né? Eu espero que quando esse banco de dados começar a ser formado, né? E ele vai ser construído um pouco por cada um, e cada um é bem sucedido e mal sucedido de maneira única, né? Então todas as pessoas vão ter valor, né? Às vezes é importante para você, né? Tipo classe média brasileira, ter um pedacinho daquela estrutura que aconteceu com um menino lá na África, lá em Uganda, que teve uma guerra civil e ele perdeu a família dele, ficou morando 6 anos no acampamento das Nações Unidas para crianças abandonadas. Talvez você tendo essa experiência, tendo esse pedacinho de memória da vida dele, você vai começar a ter um valor muito grande na sua vida, na sua família e nas oportunidades que você teve de se educar, né, e das oportunidades que você teve de fazer uma refeição, né?